Agora sim, vamos modelar nosso produto aqui, nossa poltrona, né? Já vimos os comandos básicos, agora a gente vai colocar a mão na massa e já modelar mais um produto aí, tá, pessoal? Vamos lá, vamos modelar então aqui nossa poltrona do zero, com passo a passo, seguindo aí para que vocês consigam executar, beleza? Então vamos lá, pessoal, mão na massa, vamos modelar aqui nossa poltrona, beleza? Vamos aqui no PDF, lembrando que o PDF eu vou deixar aqui o link na descrição, junto com a imagem que a gente vai precisar para aplicar aí nossa modelagem, beleza? Então a gente viu os comandos Control Point Curve, Picture, Extrude e Shell. Vê lá, pessoal, se vocês não viram a aula anterior, é super importante para que vocês tenham uma noção melhor desses comandos, tá? Então volta lá. Então o que a gente tem aqui para poder modelar a nossa poltrona? A gente tem esse desenho que eu disponibilizei para vocês e a gente vai fazer todo esse desenho aqui, bem com calma aqui, bem de boas, para que vocês possam executar o comando Control Point Curve, exercitar esses desenhos mais rabiscados para a gente poder aplicar Extrude e Shell. Vamos lá, passo a passo aqui. Então eu estou aqui na minha área em perspectiva dentro do Rhino e eu vou iniciar minha modelagem. Então, por onde eu começo, de que maneira? Eu vou iniciar minha modelagem pela vista lateral, porque eu tenho um desenho da lateral da minha poltrona. Então, obviamente, né, a forma mais inteligente de se fazer. Eu vou utilizar primeiro o comando Picture, que é para eu trazer aquela minha imagem aqui para dentro do Rhino. Vou dar um clique, arrasto com o mouse. Não precisa segurar o clique, tá? É só dar um clique, arrasta e depois eu clico novamente, ok? E vou deixar a minha imagem aqui. Agora, eu vou com o meu comando Control Point Curve, tá? E vou começar a desenhar aqui, ó. Então escolho um ponto inicial do meu desenho, da minha imagem aqui, para que eu consiga, né, ir desenhando. Então vou selecionar esse ponto aqui e vou começar desenhando, tá, pessoal? Não tem muito o que fazer, é ter paciência, ó, vai fazendo vários pontos aí. Uma dica que eu dou, no início é difícil. Como é que eu arrastei isso aqui? Eu cliquei com o lado direito do mouse, pressionei e arrastei para cima, ó. Se eu solto, a mãozinha some. Se eu seguro o direito do mouse, ele arrasta, eu consigo movimentar, tá? É um macetezinho. Um conselho que eu dou aqui é que vocês tentem fazer o mínimo de pontos possíveis. Porque depois, eu vou mostrar para vocês, depois que a gente cria essa curva e fecha, a gente tem a possibilidade de movimentar esses pontos posteriormente para que a gente consiga manipular melhor a forma, né? Caso alguma parte do teu desenho não tenha ficado exatamente como você quer. Beleza? Então, paciência. Nesse momento aqui, coloca uma musiquinha, tá? Tem que ter paciência, mas com a musiquinha tudo sai, tá? Você vai clicando aqui. Obviamente, talvez no primeiro momento você vai sentir um pouco mais de dificuldade para desenhar, normal, até você pegar esse macete de clicar com o direito do mouse, movimentando e dando clique, observando a linha, né? Às vezes eu dou um clique aqui, às vezes eu vou querer ir mais rápido, aí a curva não fica legal, né? Então cuidado. Então tem que ter um certo controle de pontos, mas também não vai ficar clicando assim muito próximo um do outro, que a gente acaba criando muitos pontos e para editar fica difícil. Dá uma certa distância, ó. Quanto mais você conseguir, vai, senão não tem problema. Ah, você acabou, deixa eu ver aqui, vou simular que acabou saindo um pouco a curva ali, né? Eita, e agora? Clicou e saiu. Não tem problema, tá? Não precisa apagar tudo, voltar do zero e começar de novo. Continua o teu desenho e depois a gente consegue manipular. Eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Então vai clicando, clicando. Lembrando, gente, no final aqui vocês precisam, tá? Achar o endpoint ali da curva que você iniciou, senão vários comandos dá problema quando você tem curvas abertas e você quer aplicar um extrude ou outro comando qualquer. Então dá um zoom, observa aqui esses pontos em branco para que você consiga enxergar e o próprio Rhino fala, ó, achei um ponto aqui, você quer clicar? Vou clicar e aí eu fechei meu objeto, tá? Nesse momento, para a gente poder enxergar, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar a minha imagem, não vou mover, tá? Deixa ela aí, nem vou dar um delete. Eu vou aqui nessa lâmpada aqui em cima
para eu ocultar ela, para ela ficar escondidinha ali. Dou um clique e aí a gente vai ver nossa curva, ó, tá vendo? Com todos aqueles pontos. Se de repente eu ver que alguma curva não tá legal, eu posso simplesmente selecionar nos pontos, ó. Mais uma vez, eu seleciono a minha curva, depois eu seleciono os pontos e eu consigo movimentar para cima ou para baixo, para o lado e para o outro, vou dar Ctrl Z aqui para voltar, para fazer um ajuste mais fino, tá? Para você chegar naquela forma quando você tem dificuldade de criar muitos pontos. Por isso que às vezes não é interessante você criar muitos pontos aqui, tenta criar o mínimo possível. E também não vai criar menos demais, que aí você não vai conseguir atingir a forma. Você também pode, de repente, deletar um ponto, né? Ah, essa curva está muito truncada aqui, ó, vou dar um zoom, está muito truncada, eu posso, de repente, se eu deletar esse ponto aqui, ela suavizou, aí eu posso selecionar esse ponto aqui e movimentar. Quem trabalha com Illustrator, é como se fosse o vetor, né? Você cria o teu vetor lá e tem aqueles pontos que você consegue manipular para chegar e fazer um ajuste na tua forma. Então, às vezes, eu estou com um desenho à mão, eu clico vários pontos assim, sem ficar muito perfeito em cima do desenho, e depois eu vou clicando nos pontos e ajustando, apagando e mudando até chegar no desenho que eu quero. Vou voltar à minha imagem anterior aqui, mas antes eu vou mostrar o seguinte. Se a gente observar lá a nossa poltrona, tá? Ela tem esses recortes aqui que a gente vai precisar aplicar o shell, tá? E aí como é que a gente vai fazer isso? Em determinados momentos a gente precisa utilizar 2, 3 comandos juntos para poder chegar num certo resultado. Por exemplo, se eu vier aqui já no Rhino e aplicar um extrude, tá? Vou fazer de uma maneira bem rápida aqui para explicar a vocês. Vou no extrude, tá? Que a gente viu na aula anterior. Vou arrastar com o meu mouse aqui e cliquei. E aí eu vou fazer o shell agora, né, para poder fazer aqueles meus desenhos. Aí o shell, lembrando que a gente vai escolher uma espessura e depois eu seleciono a face que eu quero remover, tá? E aí, obviamente, ele vai fazer do objeto quase todo. Se eu quisesse remover as duas faces, eu vinha lá em shell, enter, seleciono essa, enter, e aí ele vai fazer nas duas faces, obviamente vai ficar um objeto totalmente oco. Porém, se a gente observar, a nossa poltrona, ela tem esse círculo e tem esse outro desenho aqui. Então, se eu fizer o seguinte, vamos lá, vou dar um Ctrl Z e voltar. Por exemplo, se eu tiver um desenho aqui rabiscado, vou pegar um Ctrl Point Curve aqui, tá? Qualquer, e vou fechar aqui. E se dentro dele eu tivesse um outro desenho, por exemplo, aqui, ó, vou desenhar aqui. Para fechar o assistente, Ui. por favor, toque no botão Home ou voltar. O meu Google tá pensando que eu tô falando com eles aqui. Mas vamos lá. Aí eu criei outro desenho aqui, ok? E aí, se eu selecionar as duas curvas e aplicar um Extrude, olha só o que vai acontecer. Opa, não aconteceu nada. Deixa eu digitar de novo. Extrude, Enter. E olha só o que acontece. Ele faz a leitura daqueles dois desenhos, né? E já deixa oco ali meu objeto e aplica um furo. Então é isso que a gente vai fazer aqui na nossa poltrona, beleza? Vou aqui na minha vista lateral. Vou voltar àquela imagem para eu ver o posicionamento daqueles desenhos e a forma. Como é que eu vou voltar? Eu clico aqui nessa setinha da minha lanterna, dou um clique e clico para acender a luz, que é para poder aparecer os objetos que eu ocultei. Beleza? Esse círculo aqui, eu vou pegar um círculo aqui, ó. Clico no círculo e é muito simples. Eu acho mais ou menos o meio aqui, tá? Arrasto com o mouse, dei um clique, arrasto com o outro e coloco mais ou menos aqui. Posso selecionar o círculo, a curva do círculo, e movimentar com o bal, né? Já aprendeu a movimentar os objetos lá nas aulas anteriores, então qualquer coisa volta lá. Então eu estou com o meu círculo aqui e a minha curva que eu desenhei. Agora eu vou desenhar essas curvas aqui. Da mesma forma, Ctrl Point Curve, aí eu vou, ó, desenhando. Eu vou fazer de uma maneira mais rápida, tá, gente? Aí vocês vão fazer com calma, só para o vídeo não ficar muito longo, beleza? E aí eu vou, ó, pá. Fechei, importante fechar. E vou desenhar esse outro aqui também. Pá. Fechei, beleza. Agora sim, eu não preciso mais do meu desenho, eu posso apagar ele de novo aqui. E aí, agora sim, eu vou selecionar todo o meu desenho que eu criei, tá? Seleciono aqui, ou dar um Ctrl A que vai selecionar tudo. Vou sair da minha vista lateral e vou dar um Extrude. Agora sim, perceba a diferença, né? E eu vou colocar uma distância aqui no olho mais ou menos. E olha só, ele está lá com o meu objeto
com corte, né? Porém, se a gente observar aqui e dar um zoom, não é só isso, tá? Ele tem uma espessura aqui, ó, tá vendo? Uma espessurazinha aqui, que deixa o objeto com uma espessura. Então, diferente de como está aqui, né? Se a gente ver, o nosso objeto não tem nenhuma espessura, né? Ele foi só uma extrusão. Então, vamos lá. A gente vai utilizar o comando shell, enter. Vou deixar aqui 8, tá? Então, de vocês vai variar, dependendo do tamanho que vocês tenham feito aí. Se não der certo e bugar, vocês tentam mudar para mais ou menos e testa novamente, tá? Vou deixar o meu 8 e vamos ver se vai dar certo aqui. Selecionei essa aqui e dou um enter. E aí, se eu der um zoom, ó, ele vai aplicar uma espessura aqui, tá? Dentro do meu objeto, nessas 3 partes. Então é importante que vocês selecionem os 3 de uma vez e apliquem o enter para o shell funcionar. Beleza? Então aqui a gente já tem a nossa poltrona. A gente poderia aqui refinar com o comando fillet, que a gente viu lá no exercício da luminária, fillet edge. Não sei, vou jogar um raio de 2 e selecionar todas as bordas aqui, ou só as bordas externas, né? Eu acho que só as bordas externas resolveria. Mas deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Acho que interessante era só as bordas externas mesmo. Mas aqui deu certo, ó. Tá vendo que criou um arredondamento para não ficar aquela quina viva, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês comentem, se inscrevam e curtam para ajudar, para que eu traga mais aulas aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido aplicar essa modelagem. E caso vocês tenham algum problema, comenta aí, me procura aí no Instagram, para que vocês possam tirar dúvidas e eu ajudar vocês a executar isso aqui, esses tipos de produto. Mas se você seguir o passo a passo, vai dar tudo certo, beleza? Até a próxima aula. Vamos lá.